Agora nós vamos falar de um programa que tem dado o que falar aqui em Uberlândia desde o primeiro dia de janeiro, primeiro dia desse 2025. É o programa Tarifa Zero, que concede desconto, ou melhor, gratuidade do transporte público para estudantes aqui em Uberlândia. Quem veio conversar sobre isso aqui conosco hoje foi o secretário municipal de Trânsito e Transportes da Prefeitura de Uberlândia, Paulo Romes Junqueira. Secretário, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo. Obrigado a vocês pelo convite para esclarecer esse assunto tão importante para a Uberlândia. Bom, o programa já começou, né? As carteirinhas começaram a ser entregues nesta semana que passou. Qual é o balanço que a Secretaria tem para fazer para a gente nesse começo de novidade? Bom, primeiramente, extremamente positivo. Algumas questões importantes, né? A questão operacional. Tá. Nós, para colocar esse sistema para funcionar, tinha diversas coisas que tinha que conversar simultaneamente, operacionalmente. Então, deu tudo certo. Então, primeiro, dentro do ônibus, tá respondendo bem ao estudante que quando vai passar pela catraca, nós não estamos tendo nenhum problema. Tá. A mudança de carteirinha, que eles estavam utilizando a carteirinha antiga, que também nesse processo inicial era importante que desse certo. Operacionalmente também correu tudo bem. E agora nós começamos essa semana, como você já disse, entregando as carteirinhas e o aluno já está acessando o transporte coletivo com estas carteirinhas. E por enquanto também está dando tudo certo. Então, operacionalmente fazer dar certo, para mim, é uma tarefa difícil e é importante para o usuário, né, porque ele não tenha problema na hora de estar passando. Vocês tiveram que substituir o checador da carteirinha, lá que fica no ônibus, não? Nós fizemos a substituição geral do sistema. De todos? De todo o sistema. Nós fizemos a substituição geral. Inclusive, estamos também, daqui a pouco, você vai poder colocar crédito no seu cartão de ir e vir normal da Prefeitura em muitos outros terminais. Hoje é bem limitado o acesso. Nós vamos colocar facilidade para que tanto o estudante consiga utilizar o transporte público, mas também o usuário normal tenha mais facilidade de acesso de abastecer o seu cartão de ir e vir na cidade de Uberlândia. Agora, você disse que ainda está usando as duas carteirinhas, né? A nova que começou a ser entregue e as antigas. Quando que vai terminar tudo e todo mundo tem que estar na carteirinha nova? 90 dias. São 90 dias de prazo para que a pessoa faça a transferência total. Mas o que nós estamos solicitando o tempo todo, né, é que o mais rápido possível, e tem acontecido, tá? Nós estamos tendo um acesso muito grande, muito forte das pessoas já solicitando a carteirinha, a nova carteirinha. E isso é importante. Você, depois que faz a solicitação da carteirinha, mais ou menos 7 dias, 8 dias, você recebe a sua carteirinha. E recebe onde? Isso. Num terminal mais próximo da sua casa. Você pode indicar o terminal do qual você quer receber a sua carteirinha. Então na hora de fazer o cadastro lá no aplicativo, você já coloca onde vai retirar, é isso? Exatamente. A pessoa pode escolher onde vai retirar. E isso é importante para dar acesso e nós não tumultuarmos os locais de entrega da carteirinha. Uma coisa importante, Danilo, se me permitir, eu quero chamar a atenção é quanto ao registro que o usuário está fazendo. A nossa solicitação é que mande uma foto legível, semelhante àquela 3x4 antiga, Sim. que a gente consegue captar bem o rosto, porque essa carteirinha ela é pessoal e intransferível. Então, portanto, tem que estar fácil a identificação. É através da foto, da identificação da carteirinha, é que ele vai ter acesso fácil ao transporte coletivo. E tem acontecido e muito das pessoas mandar uma fotografia, até bonita a fotografia, mas que não retrata tão bem assim a imagem do rosto da pessoa. Não é foto de Instagram, né, secretário? Exatamente. Pois é. Agora, assim, como é que tem sido esse começo de inscrições? Você já tem um número do balanço inicial? Sim, nós já estamos recebendo em volta de 20 mil inscrição dia, 5 mil inscrição dia, Tá. E nós esperamos ter 50 mil inscrição na totalidade, que é total. o número que a gente entende que será inscrito no sistema. No começo falava-se em 42 mil alunos, né, possíveis, mas então vocês ampliaram já para 50. Por conta principalmente, né,
que também foi inserido no sistema, cursos técnicos, então a gente imagina assim que chega nos 50 mil. Secretário, eu estava lendo o decreto que regulamentou o serviço e tem que tomar cuidado também, porque se usar a carteirinha de forma inadequada, vai ter penalização. Sim, primeiro a gente, acho que nós precisamos nos acostumar a acreditar no outro e na honestidade do outro. Quando a gente cria um sistema desse, nós estamos também acreditando que o usuário será honesto, do ponto de vista de ele usar a carteirinha que é pessoal, é intransferível para ele se locomover, né? Se porventura ele corre o risco de emprestar essa carteirinha para outra pessoa, seja com que argumento for, ele vai correr o risco sim de perder a possibilidade do uso do sistema. Mas a gente acredita que isso não vai acontecer, porque o Brasil está amadurecendo, né? E nós acreditamos sim na honestidade do nosso estudante e daquele que será transportado. O senhor é uma pessoa de muita fé, né? Mas não dá para confiar em todo mundo, porque todo mundo é uma quantidade muito grande, né? Por isso é que nós estamos confiando, mas nós estamos conferindo. Mas tem o regulamento. Ô, secretário, agora sim, a gente precisa entender como é que está essa conta. Porque a prefeitura tem falado, lá no início, que o desembolso seria de 13 milhões de reais por ano. Olha, eu já fiz essa conta de trás para frente, de frente para trás e não dei conta de chegar nessa matemática. Explica para a gente como é que vocês fizeram essa conta que chegou nos 13 milhões por ano. Bom, primeiro, Danilo, você tem razão de ter dificuldade de chegar na conta, que eu também tinha dificuldade até de chegar na conta do raciocínio anterior. Então, primeiro é importante entender o raciocínio, né? De que forma que é feita a conta do repasse da Prefeitura Municipal para as empresas que compõem o transporte coletivo de Uberlândia. Isso é importante. Na verdade, existe uma planilha que é feita de volume de pessoas transportadas versus custo para transportar essas pessoas, apresenta-se um número e a Prefeitura entra, e sempre foi assim, com a diferença necessária para que eles cumpram aquilo que eles prometeram em planilha. Esta planilha de cálculo, hoje em dia, essa planilha de cálculo é mandada para duas empresas que nós contratamos, uma nós contratamos, outra empresa contrata para checar o número. Em cima disso, legalmente, é que a Prefeitura repassa a diferença do que foi custeado pelo próprio usuário, o que teria sido a necessidade do que eles chamam de tarifa técnica. Então a nossa tarifa técnica hoje, para você ter uma ideia, está em torno de R$ 9,00, enquanto o usuário paga R$ 4,50 e o estudante pagava metade disso. Isso. Então o que de fato altera? Ao invés de nós pagarmos metade daquilo que era o uso do estudante, nós vamos pagar a tarifa cheia. Já dava 75% do transporte do estudante, agora vai dar o 100%. Por isso, a diferença não é tão grande assim. Existe o custo fixo do ônibus que já está rodando, do motorista que já está dirigindo, do pneu que já estava gastando e do combustível. Então, isso não altera muito. Só altera o custo quando existe um acúmulo muito grande de pessoas e a gente tem necessidade de colocar um ônibus a mais naquela linha. Aí sim é que altera o custo. Tá, não, mas peraí que eu ainda não entendi, secretário. Vamos lá. Se tem isso que o senhor falou da planilha, era antes de entrar o programa, certo? Não, agora também. Agora com o programa. Porque assim, vamos pensar pela lógica da empresa, né? A empresa está lá, está recebendo o negócio. Passou na catraca, a empresa tem que receber. Passou na catraca, a empresa tem que receber. Quem é que vai pagar esse receber? É a prefeitura. A diferença desse recebimento do caso do estudante, mas é importante isso, Danilo. Vamos botar 2,25. Danilo, vamos lá. Você tem um ônibus que está indo aqui para Campinas, com 10 pessoas, ou com 50 pessoas, o custo não difere muito. 50 pessoas sendo transportadas, tudo bem. Ou 10. Mas é isso, essa é a diferença. O raciocínio é esse. Nós pagamos um valor X para que o transporte coletivo aconteça. Parte desse custo a população paga através dos R$ 4,50 da passagem dele. O usuário normal, né? O normal. Tarifa normal. Tarifa normal. O restante, quem já paga hoje a prefeitura, então os R$ 4,50 não banca o transporte do usuário normal. Uhum. Então eu uso este exemplo
para falar agora para você do estudante. O estudante antes pagava 50% dos 4,50, ok? Sim. Nós agora vamos pagar 100% dele, ou seja, 2,25 a mais. Isso, perfeito. É essa conta mesmo que eu estou fazendo. Pronto. Mas 2,25 a mais, vezes 2 por dia, que são 2 passes, são 4,50 por dia. Vezes 50 mil estudantes por dia, vezes 30 dias, vezes 360 dias, secretário, não dá para ser 3 milhões. É porque você está indo só no custo variável. O seu raciocínio para custo variável está correto. Mas existe um custo fixo, que já é o ônibus rodando o combustível que se gasta. Eu entendo, mas aí a empresa vai ter prejuízo, não? Não. Porque a empresa está deixando de receber o negócio, o custo, tudo bem, mas e a lógica da empresa? Mas vamos lá, a empresa vai apresentar um raciocínio de quanto que ela gastou naquele mês para fazer serviço para nós, ok? Uhum. Depois, qual é a margem que a empresa deveria ter, ok? Isso que interessa na planilha. Ou seja, nós vamos pagar para a empresa a diferença dessa conta que é feita nessa planilha, das contas que a empresa apresenta, do que ela recebeu da sociedade geral. Agora o estudante não está participando dessa conta. Okay. Então 100% daquilo que é da parte do estudante que a prefeitura paga. Mas a conta é simples, tá? E nós te damos um número já. E por isso que é importante até confiar nisso. Isso. Na conta que nós falamos. Mas eu quero deixar claro isso. Qual é o número? É porque senão existe assim uma grande desconfiança. Hoje o prefeito tinha falado em 13 milhões ano. E se nós fechássemos a conta de 7 dias, que é pouco, então a gente não pode fazer só de 7 dias, nós vamos ter que acompanhar um número maior de dias, a gente está pensando em fechar isso logo após o carnaval, porque nós vamos ter um número mais exato. Mas hoje daria em torno, mais ou menos, entre 13 e 15 milhões. E nós só teremos esse número definitivo depois de andar determinados dias para a gente fechar a conta. Mas qual é a conta dos 7 dias? Porque nós hoje já transportamos um número de pessoas durante esses 7 dias e aquelas linhas que nós tivemos de ter adicional, seja ele qual for. Então, ou seja, o trânsito de 7 dias já nos leva a crer, já nos dá uma ideia, de quanto que nós vamos gastar por mês. Mas o que acho que a sociedade tem que ficar tranquila, e aí também a imprensa ficar tranquila e pode acompanhar, é de fato depois no fechar das contas. E uma coisa que eu quero deixar claro, é que nós não estamos sendo pegos de surpresa. O prefeito Paulo Sérgio fez uma definição com base em números, e ele conhece bem desse número, ele foi secretário de Trânsito e Transporte, é um empresário que conhece bem de número de custo, e nós vamos gastar em torno de 13 a 15 milhões. Por ano. Secreto. A mais. Nós vamos gastar a mais, nós gastávamos lá mais ou menos 11 milhões, vamos gastar 13 milhões, vamos gastar mais ou menos aí 4 a 5 milhões a mais por ano. E não é mais do que isso. E se for, o que eu quero deixar claro é que a prefeitura está pronta, está preparada para isso. Nós fizemos reserva disso, estamos acompanhando o número, monitorando o número pontualmente. Então, ou seja, nós não teremos grandes surpresas, você pode ter certeza disso. Agora, o senhor falou aí da planilha, né? E essa planilha, isso aí, toda a vida foi um stick-puxa entre as empresas, a secretaria, a prefeitura e tal. A pergunta pode sobrecarregar essa planilha a ponto de ter que revisar a tarifa normal? Não, vamos lá. Essa tarifa ela é revisada todo mês. De que forma? Porque isso é importante. Qual que é a tarifa técnica? É uma tarifa variável. Quanto que você gasta na sua casa de energia elétrica? Mais luz, mais água, mais combustível. Uhum. Na sua casa. Você tem lá um valor médio. Uhum. Mensalmente, esse valor pode subir ou pode descer de acordo com o tanto que você anda de carro. O combustível é variável, certo? É mais ou menos isso. Então a gente paga mais um pouco ou menos um pouco em função do uso, que eu chamo do custo variável. O custo fixo, que é o ônibus, que é o pneu e que é o motorista, está lá. O restante tem um variável, mas não é um variável que varia tanto assim. Então nós vamos transportar mais gente com o mesmo ônibus, com o mesmo custo, certo? Tá. Aqueles ônibus que tiver que ser colocado a mais e terá que colocar mais em função do aumento de pessoas, para continuar dando conforto para a população, é esse que é o custo adicional. Uhum. Tá, mas eu ainda quero saber da tarifa. Esse assunto já está rodando na secretaria de ter que fazer um reajuste da tarifa, porque já tem alguns anos que a tarifa não é reajustada. Esse é o ponto. Tem, nós teremos que fazer a revisão da tarifa sim, mas não em função somente disso. Uhum. É em função, ou seja, não é o usuário comum pagando para o estudante, não é isso. Tá. O estudante quem vai pagar é a prefeitura, através do que eu já disse aqui.
Na verdade, o usuário comum vai pagar a diferença de tarifa, sim, que já tinha necessidade de ser reajustada, considerando que o último reajuste foi feito em 2020. Né? E Uberlândia talvez seja uma das passagens mais baratas do Brasil. Em cidades semelhantes à nossa é a mais barata do Brasil. Quando que vocês pensam em fazer isso? Já deveria ter começado a fazer agora, mas eu acredito que vamos fazer lá para o final do primeiro trimestre. De qualquer forma, já seria. Então é importante entender isso. Estamos falando em abril. Final de março, abril. Mas é importante isso. Muito importante a população entender isso. Dividir os assuntos. Porque senão, se eu a hora que fizer o reajuste da tarifa... Vai ficar aparecendo. Vai ficar aparecendo. Vai. Então nós queremos deixar claro. Vai ficar. Pois é. Portanto, eu estou falando claro e com toda sinceridade aqui. Você está olhando meus olhos e vendo isso. Uhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque senão nós vamos insistir tanto nisso que parece ser verdade. E não é. Ou seja, a tarifa técnica, ela sofrerá reajuste sim, da mesma forma que sofreria sem o problema do aluno. O problema do aluno não vai para a tarifa, o problema do aluno vai para o bolso da prefeitura, daquilo que já está reservado em orçamento, para nós transportarmos o nosso aluno com qualidade e sem custo, que de fato é um direito do aluno, especialmente aquele com maior dificuldade. Secretário, quanto que vocês estão trabalhando nessa revisão? R$5 a tarifa? Não, eu não posso te afirmar, mas não pode ser superior a 20%. Ah, não pode aumentar mais do que 20%. Porque deve ficar em torno de 20%. Isso aí, porque senão a população não suportaria. É óbvio, você está me fazendo uma pergunta... Estou fazendo a conta aqui mais ou menos, mas eu sou ruim de conta, jornalista não sabe fazer contas. Porque a sua pergunta é intempestiva num programa aqui que eu estou gravando com você e que amanhã o secretário falou isso, é importante entender, nós vamos subir, sim, nós vamos ter que fazer a correção da tarifa sim, repito, como teríamos de fazer de qualquer forma, de alguma coisa que tem 4, 5 anos que não reajusta. O seu salário reajustou, não, a energia elétrica ajustou e nós vamos dar também. O problema é o momento, né, secretário? Porque aí vai ficar, fala assim, você tem que trabalhar uma comunicação muito assertiva, porque de fato vai ficar parecendo que aumentou. Qual que é a minha câmera aqui? Avisando. Essa aqui. Então deixa eu olhar bem para a câmera e falar para você, ó. Nós não estaremos reajustando a tarifa de ônibus em função de transportar o aluno no transporte coletivo. O reajuste se daria sim, e no momento que for dar o reajuste, por questões naturais do custo do transporte coletivo e não em função da tarifa de ônibus. Então já estou começando a fazer o que você falou. Está começando agora. Que teremos que comunicar bem com a população de Uberlândia. Tá certo. Secretário, outro assunto, que só para a gente fechar essa questão da tarifa, zero, agora voltando para a tarifa zero, a gente estava na tarifa normal, o recurso é do fundo, como é que é o nome? Fundo... do Trânsito e Transporte? Do Fundo de Trânsito e Transporte. Na verdade, é parte dele. Parte dele. Porque, na verdade, o recurso vem mesmo do caixa da prefeitura, do orçamento da prefeitura. Eu ia entender, porque eu, na época, quando falou-se mais desse programa, eu tinha entendido que era todo do fundo. E esse fundo, até onde eu sei, a origem dele são as multas de trânsito e tudo mais, né? Aí eu ia perguntar, vai ter dinheiro para poder... Não, mas vamos lá, de novo, não vamos confundir. Esse dinheiro de uma multa de trânsito, ele é uma verba carimbada e que tem o destino certo para ele, que é para a questão de sinalização, de beneficiar o próprio transporte. Isso você não pode utilizar para pagar a tarifa. Exatamente. Entendi. Perfeito. Então, apesar de ele ir para o fundo, não é esse o dinheiro que vocês vão usar. Nós não podemos usar esse dinheiro. Tá, perfeito. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença para a gente falar um pouquinho, assim, rapidamente, das obras viárias, que são várias que tem aqui por Uberlândia. Eu sei que é a pasta da infraestrutura que está cuidando disso, mas vai melhorar muito o trânsito da cidade, né? A gente tem aqui a trincheira da Afonso Pena, a Ruaia, aquela outra trincheira lá do Taiamã. Então, são obras importantes para o desenvolvimento econômico da cidade. Primeiro, né, Uberlândia é uma cidade realmente abençoada e que não para. Você pode, se nós formos voltar aqui há 10 anos atrás e dar uma olhada de quanto de obra que foi feita para facilitar, né, o direito de ir e vir, são muitas, mas nós vamos continuar fazendo, porque Uberlândia continua crescendo, o trânsito de Uberlândia é um grande desafio, né, e nós ainda estamos longe daquilo que é o desejo do Paulo Sérgio para o trânsito de Uberlândia, né? Então nós temos desafios grandes e para isso nós precisamos sim trabalhar em conjunto, não só a nossa secretaria, mas com todas as outras. Você citou a
a Secretaria de Infraestrutura, muito importante, está trabalhando integrado com a gente, para de fato nós fazermos a leitura correta do que precisamos fazer para facilitar a ida e a vinda do trabalhador, do estudante, do cidadão comum da cidade de Uberlândia. Uhum. E são muitas obras em andamento, o senhor já tem dialogado com a Secretaria, sabe como que está a previsão disso, pelo menos assim, as próximas entregas que devem ser realizadas? Porque o prefeito Adelmo já deixou tudo muito bem encaminhado. Né? Deixou bem encaminhado e deixou bem direcionado. E é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos parar nenhuma obra, como o prefeito Paulo Sérgio tem afirmado constantemente, né? Então é determinação do prefeito que nós demos sequência nas obras que o Adelmo deixou e nós vamos fazer isso, né? Então, primeiro, quanto à questão da infraestrutura, eu prefiro sinceramente que o secretário da pasta te fale com maior... Vai falar a previsão, né? Ele te fala com maior autoridade a respeito desse assunto. Mas eu, como parceiro, e aí sim, como cliente dele nisso, o transporte é cliente dele nisso, é a garantia que temos lá e a conversa que a gente está tendo o tempo todo, é que nós vamos entregar sim tudo de acordo com o combinado no cronograma. Uma coisa importante que a população já está percebendo nós em função das chuvas e de muitas chuvas, aí a população sente no dia a dia, a cidade estava com muitos buracos. Sim, né? sim. Acho que todos nós aqui sentimos isso. E a Secretaria de Infraestrutura está trabalhando fortemente nessa operação para trazer melhor qualidade para Uberlândia. E aí sim o trânsito e o transporte agradecem muito. Secretário, olha, muito obrigado pela sua presença. É muito importante essa clareza das informações, que é para a população mesmo conhecer o que está sendo feito e pensado lá no município. Essa foi nossa primeira conversa nessa nova gestão, mas eu tenho certeza que terão muitas outras. Volte sempre quando tiver um assunto importante para a gente, tá bom? Danilo, eu que agradeço, você falou e é isso mesmo, é um espaço como esse aqui para que nós possamos conversar com a população e a população possa compreender bem o que está sendo feito. A informação é a alma do negócio e estamos sempre à sua disposição para levar essa informação para a população de Uberlândia. Muito obrigado. Muito obrigado.